E se o primeiro livro da Bíblia não tivesse sido escrito por uma única pessoa, mas sim por várias, ao longo de séculos? Nessa análise, a gente vai mergulhar nas origens do livro de Gênesis para tentar desvendar um dos maiores mistérios literários da história. Olha, por séculos, a resposta para essa pergunta parecia bem simples, né? Mas, como a gente vai ver, ela abre as portas para uma investigação literária fascinante que desafia muitas das nossas suposições. Primeiro, vamos só entender a escala de Gênesis. Ele é, em essência, o livro dos primórdios, narrando tudo, desde o nascimento do cosmos até a formação de um povo. O próprio nome já entrega o jogo, né? Gênesis vem do grego para origem, e é exatamente isso que ele conta. A jornada épica desde Adão e Eva, passando por Noé, Abraão, até chegar em José. Ok, mas apesar de ser lido como um livro único, existe um mistério central sobre a criação dele. Quem realmente o escreveu? Foi uma pessoa só ou foram muitas? Basicamente, existem duas grandes correntes de pensamento. De um lado, a visão tradicional, que atribui a autoria a uma única figura lendária, Moisés. Do outro, uma visão acadêmica mais moderna, que enxerga uma história de origem bem mais complexa, quase como um quebra-cabeça literário. Os estudiosos começaram a notar pequenos quebra-cabeças no texto. Inconsistências, repetições, que pareciam literalmente impressões digitais deixadas por diferentes escritores. Então vamos dar uma olhada nessas pistas que levaram os especialistas a uma teoria bem surpreendente sobre como Gênesis foi de fato construído. Ok, vamos mergulhar nisso, porque a primeira grande pista aparece logo de cara, nos primeiros capítulos. É um quebra-cabeça e tanto. Repara só na diferença da sequência. Em Gênesis 1, a ordem é plantas, depois animais e por último os humanos, homem e mulher criados juntos. Já em Gênesis 2, a ordem vira primeiro o homem, depois as plantas, os animais e só então a mulher, que é criada a partir da costela do homem. E as pistas não param por aí não. Em seções diferentes do livro, são usados nomes diferentes para Deus, Elohim e Yahvé. E mais, histórias centrais, como a do Grande Dilúvio, parecem ser contadas duas vezes, com os detalhes das duas versões meio que entrelaçados. Agora, olha que interessante isso aqui. A gente tem uma semelhança impressionante nos nomes entre as duas linhagens familiares, a de Caim e a de Sete. Isso é um forte indício de que duas tradições paralelas, duas histórias, podem ter sido combinadas. Todas essas pistas levaram os estudiosos a desenvolverem o que hoje chamamos de hipótese documental. É a teoria que propõe que Gênesis é como uma grande tapeçaria, tecida a partir de pelo menos 4 fontes literárias diferentes ao longo do tempo. Mas as pistas não estão apenas dentro do texto. Os autores de Gênesis também estavam em um diálogo fascinante com as outras grandes histórias do mundo antigo. É que os escritores de Gênesis não estavam criando num vácuo, sabe? Eles estavam imersos num mundo riquíssimo em mitos, ouvindo e respondendo às grandes epopeias da Mesopotâmia, como as da Suméria e da Babilônia. E esse slide aqui ilustra isso de uma forma brilhante. Os paralelos entre a história do dilúvio em Gênesis e a história na epopeia de Gilgamesh, que é bem mais antiga, são simplesmente inegáveis. E esse padrão se estende para outras histórias. A criação a partir das águas, a figura da serpente e até a tradição de ter uma lista de 10 heróis super antigos com vidas extraordinariamente longas antes de um dilúvio que mudou o mundo. Tá, mas e daí? No fim das contas, por que isso importa? O que muda ao enxergar Gênesis não como um relato único, mas como um texto rico e cheio de camadas? Então, o ponto crucial é que essa visão acadêmica não diminui o texto, de forma alguma. Pelo contrário, ela aprofunda a complexidade e o contexto histórico, revelando um documento moldado por séculos de debates, de cultura e de fé. Essa perspectiva abre a porta para múltiplas interpretações. A gente pode ver o Gênesis não como um registro científico ou histórico literal, mas como uma profunda narrativa teológica, ou talvez como uma parábola fundamental sobre a relação da humanidade com o divino. Como diz o rabino Newton Bonder, numa frase que resume tudo isso de forma genial, a Bíblia não tem pretensões de ser o manual eterno da ciência, e sim da consciência. No final, entender Gênesis como uma compilação de fontes antigas não fecha o livro. Pelo contrário, abre ainda mais. E nos deixa com uma pergunta fundamental, que ecoa através dos tempos. Como a origem de uma história muda, ou talvez enriquece, o seu significado para nós hoje?